É isso aí. Hitler fez sim um bem para a Alemanha, foi muito bom para a Alemanha. A verdade que ninguém fala é que Hitler, ao assumir, ele foi num crescendo, ele participou da Primeira Guerra Mundial, foi crescendo, crescendo, chegando a ser chanceler e por aí vai, não vou me deter na história. Mas o Partido Socialista dos Trabalhadores, que tem, então é referido como nazismo, e querem associar o Hitler à esquerda de uma forma extremamente nojenta, nefasta e sórdida, a esquerda ao qual eu faço parte, viu o país mergulhado na miséria, numa depressão e etc. E Hitler veio ao encontro dos trabalhadores, veio ao encontro da empresa alemã, e com isso ele fez um trabalho onde foi fortalecendo esta Alemanha, revitalizando esta Alemanha, inclusive dando o espaço para essas empresas crescerem, fechando-se para o mercado externo com o objetivo único de fazer com que essas empresas se fortalecessem ao ponto de serem autossustentáveis para então depois abrir o mercado internacional, mas que as empresas alemãs tivessem competitividade. Disso ninguém fala. A Alemanha está aí, ela lidera o bloco hoje europeu, da famosa União Europeia, mas antes de ser a União Europeia, a Alemanha, com seu marco alemão, era a moeda de referência para as transações do mercado externo, nas exportações, etc., dentro da Europa, e não o dólar, como todo mundo pode pensar. Obviamente que veio a parte nefasta do Führer, mas esta associação com a esquerda, maiormente direcionada ao PT, ao qual eu tenho os meus senãos, já disse isso em outro vídeo, mas vamos fazer uma pequena referência. Lula e Dilma incentivaram as empresas brasileiras, inclusive criando o MEI, o Simples, Super Simples, permitindo que as empresas pudessem se adequar a uma nova realidade, sabedores das dívidas de imposto, sonegação, por conta da voracidade dos governos todos. A economia cresceu. Os programas sociais direcionados aos trabalhadores, às pessoas de baixa renda, foram tudo isso, então, nessa contextualização de que o Hitler era de esquerda, bem, então, parabéns ao Hitler, eu fico com ele. Mas a parte nefasta é só o que é mostrada do Führer. Agora, a verdade é que Donald Trump está agora fazendo uma campanha massiva para baixar impostos. No governo Lula e Dilma, a retirada do IPI, do eletroeletrônico, eletrodomésticos, carros, etc., fizeram com que as empresas pudessem vender ainda mais. E este era o objetivo, chegar a um patamar de que as empresas pudessem se tornar mais competitivas. O protecionismo elaborado por Lula e Dilma, a empresa brasileira, a indústria nacional, aos trabalhadores, era com o objetivo de fazer esse país se fortalecer através de suas empresas, para então ter melhor competitividade no cenário internacional. Mas a grande verdade é que o incentivo a essas empresas no terceiro mundo ou nos países de desenvolvimento é porque, por exemplo, na construção civil, o Brasil não tinha condições de competitividade com os Estados Unidos. Agora vamos à parte nefasta do Führer, matando mais de milhões de judeus. Não é esse o pensamento do candidato que está liderando as pesquisas? Estava, né? Porque o cenário está mudando. Homofóbico, segregador, racista, machista. É isso, disseminando o ódio, disseminando a intolerância. É isso que está acontecendo. Mas eu quero terminar esse vídeo dizendo que Hitler se voltou contra os judeus porque os judeus traíram algum acordo lá naquela situação. Mas é preciso saber que Hitler estava brigando contra o capital internacional. O judeu é o dono do dinheiro no mundo. O judeu usa a bandeira americana para fazer as suas atrocidades. E o malvado é o americano, o Yankee, que é gordo, que se senta à frente da TV depois das 5 da tarde, com uma enorme bacia de pipocas, Coca-Cola, e assiste televisão. A grande verdade é que o capital internacional é o que dizima todo esse cenário. E foi contra isso que Hitler lutou, porque no período pós-Primeira Guerra,
o alemão era empregado judeu, o alemão era chofer judeu, o alemão era mordomo de judeu e por aí vai. Havia um processo muito totalitário do capital, que é o que acontece hoje no país, e além do que os judeus dominavam, como dominam até o dia de hoje, a imprensa, os meios de comunicação. Então, Hitler fez um favor para a própria Alemanha. Acredite se quiser. Agora, o que ninguém fala, por exemplo, é que Israel tem a maior indústria bélica do mundo. Portanto, são eles que distribuem as armas para o terrorismo e outras tantas orquestrações malévolas de guerra espalhadas no mundo. E o que ninguém sabe também é que as escolas palestinas eram atacadas, cheias de crianças com bombardeios dos judeus. Esses do Holocausto, esses que se mostram os coitadinhos, os sofredores, os mesmos que levaram Jesus para a cruz, onde Barrabás, um bandido, onde a maioria sequer conhecia, mas ouviu falar que Barrabás poderia ser alguém muito bom e crucificaram o Messias. Portanto, voltando ao início da minha fala, está na hora de rever os conceitos e não olhar o Hitler apenas como o malévolo. Agora, obviamente, que o Führer se contaminou por sua fúria, se contaminou por sua saga de poder e achou que poderia conquistar o mundo. Mas para a Alemanha, no ontem, no durante e no hoje, foi um grande bem. Portanto, se Hitler é para ser considerado de esquerda, nesta parte ao qual levantou a Alemanha para todo e sempre, que bom. E nós de esquerda, deixaremos a parte malévola de Adolf Hitler para o extremista, que tudo que ele quer é exterminar. Não interessa, não há respeito, não há equação de igualdade. Quem sabe o Bolsonaro esteja naquele lado de Hitler da raça ariana, uma raça superior. É o que ele demonstra em relação aos brancos, aos evangélicos, à família. Termina com tudo que estiver abaixo disso. Tá certo? Se inscreve no meu canal, dá o teu certinho e compartilha esse vídeo. Os absurdos continuam acontecendo, o fake news continua correndo solto no WhatsApp e no Facebook, e os brasileiros estão achando que estão fazendo a melhor escolha. Felizmente o cenário está mudando e é inevitável um segundo turno. Não preciso dizer mais nada. Até o nosso próximo encontro.